Bom, vamos lá para o momento da palavra. Queria pedir para que você continuasse concentrado, né? Que você continuasse com a sua atenção aqui para esse tempo tão precioso. E a minha oração é que tudo que eu diga aqui possa haver um filtro entre nós. Não só essa câmera, mas um filtro para que você consiga receber só aquilo que vem da parte do Senhor. E tudo aquilo que é da Isa, que serve só para minha vida, fique comigo mesmo. Mas que aquilo que o Senhor tem para falar com você penetre na terra do seu coração e que você possa ser uma terra fértil para Deus. Que essa semente fique aí e tenha um lugar seguro e possa crescer e dar frutos lá na frente. E eu queria começar dizendo algo muito importante para nós. Eu não sei se você já leu a Bíblia, como é o seu relacionamento com ela. Eu não sei se você admira a natureza, como é o seu relacionamento com ela. Eu não sei se você tem filhos, se você já pegou um bebê no colo e como é o seu relacionamento com criança ou com bebê. Mas eu queria dizer que tudo ao nosso redor é só um símbolo do que de fato é real. Todas as coisas que nós vemos e tocamos são só um símbolo daquilo que é verdadeiro de fato. Você já parou para pensar em quantas vezes você já pensou numa metáfora ou já te ensinaram uma metáfora ou uma palavra, algo que pudesse exemplificar o que é verdadeiro? Todas as coisas que nós aprendemos é para que a gente consiga absorver o que é de verdade. E eu quero hoje falar sobre esse assunto que é o sacerdócio. Nós temos falado sobre ele nos últimos tempos, dizendo que aquilo que você aprendeu sobre sacerdócio, sobre sacerdote, é só um símbolo do que de fato é real, do que de fato é de verdade. Eu não sei se você sabe o que significa sacerdócio ou o que significa ser um sacerdote, mas o que será que veio primeiro, o sacerdócio ou o sacerdote? Quem surgiu primeiro? Que nem aquela pergunta do ovo, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? O que surgiu primeiro, então? O sacerdócio ou o sacerdote? Eu queria contar a história de um homem e eu queria que a gente fizesse isso juntos e que nós refletíssemos sobre tudo isso juntos. E eu vou começar falando sobre o que é ser sacerdote. Sacerdote é alguém que ministra os corações dos homens, os corações de pessoas que são de um povo, e é o mesmo homem que ministra o coração de Deus. Isso significa que a mesma pessoa que adora o Senhor, que ama o Senhor, que eleva o seu nome, é a mesma pessoa que leva a mensagem de Deus para um povo. É a mesma pessoa que trabalha em um resgate. O sacerdote é aquele que faz a intercessão. Você já ouviu essa palavra alguma vez na sua vida? Já tentaram te ensinar o que significa intercessão? O Gu fala muito disso, muitas vezes. Quem anda com ele um pouco mais de perto sabe que ele fala sobre isso. Que intercessão é originado da palavra intersecção, que é quando você tem dois mundos diferentes que encontram um ponto em comum. E é isso que o sacerdote é. Ele é o ponto em comum entre o céu e a terra. Ele é o ponto de dois mundos completamente diferentes conseguem se encontrar e se conectar de alguma forma. E o lugar do sacerdote, que é o lugar da intercessão, é um lugar muito santo. É um lugar muito puro. Porque o sacerdote está em contato com um Deus divino, tão maravilhoso, que está no santíssimo lugar, no mais altos céus. E ele continua em contato com Deus, enquanto trabalha em um resgate por um povo que pertence a esse Deus. E o Senhor mantém o ofício do sacerdote, porque ele está trabalhando para que haja um grande resgate na terra. Se em algum momento você já ouviu a palavra sacerdote e se sentiu incomodado porque você achava que era uma religião ou alguém que estava acima de você ou alguém que tinha mais poder que você, por favor, desfaça essa ideia no seu coração. Porque o sacerdote, ele é apenas aquele que ouviu a voz do seu Pai e ele continua trabalhando aqui na terra para resgatar você e te levar de volta para a sua família eterna, sua família de Deus. E eu não sei se você já estudou sobre sacerdócio,
Eu estou me comunicando aqui com você porque são muitas pessoas que estão me ouvindo, mas eu me comunico a partir do lugar que talvez você não saiba de nada ou que talvez você saiba de tudo. E eu gostaria que você separasse esses minutos que nós estamos juntos para refletir. Mesmo que você tenha uma bagagem inteira sobre esse assunto aí dentro da sua mente, ou se você não souber nada sobre isso, eu queria que você refletisse nesse momento sobre sacerdócio. O caminho do sacerdócio, ele é traçado de uma maneira muito clara. Existe um lugar, um templo, que é separado em 3 partes. O primeiro lugar que você tem acesso é o átrio. É o lugar onde ocorre um sacrifício, uma entrega de oferta, o sacrifício de um animal. Logo em seguida você vai para o lugar santo. E depois o santíssimo lugar. São 3 pontos nessa trajetória que são muito importantes. Eu queria que você guardasse eles aí no seu coração. O primeiro momento em que você chega ao átrio, esse é o lugar da sua vida em que você descobre o arrependimento. Esse é o lugar da sua vida em que você descobre que Jesus é Deus. Caramba, eu ouço tanto falar desse homem, quem é esse cara? E por um instante é como se caísse uma ficha, você visse Jesus e entendesse que Jesus é Deus. Que Ele existiu na terra e que Ele continua vivo. E quando você olha esse homem tão bondoso, maravilhoso, você entende que você é pecador de fato. Todos nós somos. E é no átrio que você conhece e descobre o arrependimento. É no átrio que você descobre que pecado é pecado. E é ali que você chora, é ali que você se arrepende. É ali que você começa a fazer um montão de perguntas do porquê eu estou aqui, por que nós existimos, para que é a minha vida, para que eu nasci, qual é o meu propósito. É no lugar do átrio. É o primeiro passo. O segundo passo é quando você vai para um lugar santo. É o lugar onde você é remido. Sabe o que é ser remido? É voltar para o seu lugar de origem. A remissão fala de resgate. E quem anda um pouco mais perto de mim sabe que eu falo disso muitas vezes. Uma pessoa que está sequestrada, ela precisa ser resgatada. E só assim ela pode ser salva. Então, enquanto você não entende que você está em perigo e que você foi sequestrado da família de Deus, você não sabe que precisa de um Salvador. Mas como você já chegou no átrio e entende que você precisa ser salvo, você descobre o lugar da remissão, que é o lugar do resgate. E você diz, Jesus, me salva. Seja o meu Salvador. No lugar santo você descobre que você pertence a uma família e que você tem uma origem. E essa origem é Deus. Mas o seu caminho não para por aí. Você vai para o próximo lugar da sua trajetória, que é o Santíssimo Lugar. E é nesse lugar que você passa a se tornar a semelhança de Deus. Já ouviu falar de Adão? Com certeza sim. Ele, como primeiro ser humano, foi feito à imagem e semelhança de Deus. E é no Santíssimo Lugar que você descobre a sua semelhança com Deus eterno. É no Santíssimo Lugar que você descobre que você nunca deveria ter saído dali. O lugar mais puro, mais santo, mais honesto, mais gentil, mais justo, mais forte, mais poderoso. Eu acho que você pode ter percebido que nós não estamos falando de uma religião aqui. Nós estamos falando de vida.
Essa é a movimentação do sacerdote. Se você ler em qualquer parte da Bíblia que for falar de sacerdote, vai falar desse caminho que o sacerdote trilha. Ele vai do átrio até o Santíssimo Lugar, trilhando esse caminho. Mas hoje eu falei que eu ia falar da história de um homem, e é dele que eu vou falar agora. Porque ele é a referência de vida para nós, sobre estilo de vida, sobre o que nós cremos, para onde nós vamos, de onde viemos, que é Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote. Sumo, você já deve ter ouvido falar disso, supra-sumo, super, né? Sumo é o que está mais acima, mais elevado, o mais elevado de todos. O mais elevado dos sacerdotes foi Jesus Cristo. E o que você conhece de Jesus Cristo, da caminhada dele, da vida que ele teve na terra, eu acho que você vai concordar comigo numa coisa. O auge do ministério de Jesus foi o dia do seu sacrifício. Uma das coisas que podem ser mais comentadas na Terra, seja por causa da data, seja por causa das crenças, não sei. Mas a morte de um homem há mais de 2000 anos atrás, acredito que não seja mais falado do que a morte do que qualquer outro homem. E o maior feito do ministério de Jesus foi morrer, foi se entregar como um sacrifício. Agora eu queria que você imaginasse uma coisa comigo. A gente nem abriu a Bíblia ainda. Essa é uma introdução que... a gente vai abrir ela ainda, fica tranquilo. Você vai usar a sua Bíblia. Mas eu queria que você imaginasse comigo uma escada muito grande de bombeiro. Hoje em dia, né, a gente não vê muitos bombeiros por aí, mas eles continuam existindo, eles continuam trabalhando. Queria que você imaginasse a escada de um bombeiro. E normalmente os bombeiros, se eles forem usar uma escada, é porque eles estão subindo em direção ao fogo, subindo em direção ao desastre para salvar alguém. Mas Jesus, sendo o sumo sacerdote, está fazendo a trajetória contrária para resgatar a humanidade. Ele está descendo essa escada em direção à destruição, em direção ao fogo, em direção à morte, em direção à escuridão. Ele é o sumo sacerdote porque ele fez justamente o caminho contrário do que qualquer outro sacerdote poderia fazer. Ele saiu do santíssimo lugar, do lugar onde ele vivia feliz, cheio de glória, cheio de justiça e de verdade. E ele foi descendo e descendo e descendo mais, se tornando uma criança, depois se tornando um adulto sujeito a todas as tentações, todas elas, todas as tentações que eu e você passamos, Cristo passa também, Cristo passou também, até chegar ao cúmulo do resgate para um Salvador, que era morrer uma morte de cruz. E morrer de fato. Como detalhe disso, eu falei aqui no começo que todas as coisas, na verdade, são símbolo do que é de verdade. E a Bíblia está cheia disso. Então, talvez você não entenda ela porque ela tem muitos símbolos, ela tem muito significado. Mas diz que quando Cristo morreu na cruz, havia um véu no templo que separava o santo lugar do santíssimo lugar. E esse véu, no momento da morte de Jesus Cristo, foi rasgado de cima a baixo. E esse é só um símbolo de que Deus diz: eu estou indo para vocês. Eu vou até vocês. Não sei quantas vezes você olhou para a religião e disse: nossa, eu preciso ser outra pessoa para chegar até Deus, eu preciso mudar tudo. Deus foi o responsável por resgatar a nossa vida.
Nós não salvamos a nossa vida por nós mesmos, nós não temos esse poder, mas Ele, sendo Deus, rasgando o véu, Ele diz: eu vou até vocês. Eu vou fazer o resgate. E agora a gente vai ler um texto da Bíblia. Para você que já estava esperando aí, não viu a hora de abrir a Bíblia. Queria que você abrisse comigo em Hebreus capítulo 7, versículo 3. Esse texto está falando sobre um sacerdote que era semelhante a Jesus Cristo, o nome dele é Melquisedeque. E ele aparece na Bíblia, ele aparece na história da Bíblia, lá em Gênesis, no encontro com Abraão. E aqui está falando que ele é semelhante a Cristo e diz o seguinte sobre ele: sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. E esse é Jesus Cristo. Então, sim, o sacerdote veio antes do sacerdócio. Porque já existia Cristo antes da fundação do mundo e ele vai continuar perpetuamente para sempre. E ele é o nosso sacerdote. Ele é o nosso intercessor. Você nunca se perguntou por que nós dizemos em nome de Jesus no final de todas as orações que a gente faz? É porque Ele entrega essas orações para o nosso Pai. É Ele quem intercede por nós. O intercessor que não é injusto porque Ele viveu na terra para dizer: Pai, eu sei o que eles estão passando, eu sei do que eles estão falando. Eu tenho um lugar de fala. Essa é uma frase que a gente tem ouvido bastante. E Jesus tem um lugar de fala. Esse é o nosso sacerdote. Não é alguém que vai julgar você. Não é alguém que vai te deixar para trás. Isa, mas então quer dizer que o sacerdócio de Arão ou de qualquer outro sacerdote na Bíblia está errado? Não faz sentido? Na verdade, é um símbolo. Porque todo sacerdote, se ele não se purifica para entrar no Santíssimo Lugar, ele está sujeito à morte. E Jesus foi descendo do Santíssimo Lugar até o átrio para sujeitar a morte. Porque ele a venceu, ele ressuscitou 3 dias depois de ter morrido. Porque esses homens que trilharam esse caminho pedindo perdão por eles mesmos e pelas pessoas, eles eram só um símbolo do que o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso sacerdote faria por nós. E existe uma coisa que nós precisamos entender. Todos nós percorremos o caminho do sacerdócio. Todos nós. Se você chegou até o átrio, se deparou com o seu pecado, descobriu o seu Salvador, você já é sacerdote. Em 1 Pedro 2,9 fala que nós somos reis e sacerdotes, nação santa de Deus. E não diz isso para que a gente fique mais confiante ou mais feliz, mas é porque é uma realidade.
Você já é um sacerdote. Não pense que o sacerdote está só para aqueles que são pastores, ou líderes, ou bispos, ou apóstolos, ou mestres, ou enfim. Você já tem um sacerdócio. Você vê o quanto isso não tem a ver com religião, mas tem a ver com a vida que nós temos para viver. Porque todo aquele que assume o seu lugar diante de Deus já é um sacerdote. E a pergunta que eu queria fazer para você é: qual sacerdócio você está vivendo hoje? O de Arão ou o de Jesus Cristo? Você ainda está percorrendo do átrio até o Santíssimo Lugar, sujeito a se perder ou morrer a qualquer momento? Ou você já está trilhando o caminho do Santíssimo até o átrio para resgatar aquele que está perdido? Eu quero ler um texto com você, que está em Romanos. Quem anda um pouco perto de mim sabe que eu falo bastante desse texto também, então desculpa aí se eu for um pouco repetitiva, mas é porque eu preciso concluir. Eu preciso dessa conclusão. Romanos 12:2 diz uma frase que é extremamente conhecida no meio cristão, no meio crente, que diz o seguinte: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Toda pessoa que se relaciona com Deus quer viver a vontade de Deus. Ei, você descobriu o seu Pai, o seu amado. Mas existem 3 lugares para você viver a vontade de Deus. Pode ser a boa, pode ser a agradável, ou pode ser a perfeita. Para esses 3 estágios não há julgamento. Não há julgamento. Mas eu gostaria que você refletisse e olhasse para si. E que você entendesse qual caminho você está trilhando. A boa vontade é que você descubra Jesus. Que você descubra Jesus em algum momento da sua vida. Que você tenha um encontro com Ele. Que você descubra o quanto você é amado. E que todo pecado é perdoado. Quando você se arrepende, essa frase é super clichê, mas ela é tão maravilhosa. Entrega os seus caminhos ao Senhor. Aliás, não é clichê, perdão, é uma frase da Bíblia, mas é que às vezes a gente ouve e parece tudo tão normal, sabe? Tudo tão generalizado. Não pense mais em templo como um prédio. Pense em templo como o caminho que você está trilhando. Que passo eu estou dando hoje? Será que eu já cheguei a ser redimido? Será que eu já tomei o meu lugar na minha família? Quando você encontra a Cristo, você passa a se tornar filho como Ele é. Nós somos adotados. Isso fala de adoção. Será que você já foi remido ao seu lugar de filho de Deus? Ou você não sabe quem você é ainda? O bom lugar em Deus é quando você continua se arrependendo dos seus pecados, vivendo a sua vida, sendo feliz, trabalhando, casando, tendo filhos, viajando, comprando, vendendo. A agradável vontade do Senhor
é que você assuma o seu lugar com consciência plena da sua filiação em Deus. Mas o perfeito lugar, esse Jesus conquistou da melhor maneira possível. Ele não fez com que você se tornasse só alguém resgatado que está se recuperando no hospital. Ele tornou você parte do time de resgate. E aí que eu volto a esse entendimento de, cara, eu estou bem, eu estou salvo, meu lugar no céu está garantido. Isso é muito bom. Mas agora eu quero ir para os lugares mais sujos, mais fedidos, com as piores pessoas da terra. Eu quero salvar todas elas. E aí você passa a percorrer o caminho contrário. Enquanto todo mundo quer subir, você continua querendo descer. E é por isso que eu acredito na Igreja de Jesus Cristo. Hoje, uma placa ou um prédio é só um símbolo do que é real de fato. Porque de fato a igreja é a agência missionária de Deus na terra. Porque nós continuamos sendo o time de resgate de Jesus Cristo. Sabe o que ele diz? Que nós somos seu corpo. Enquanto o cabeça está ao lado direito do nosso Deus Pai, nós continuamos aqui na terra estendendo as nossas mãos como o corpo de Jesus, tocando os piores lugares do mundo para resgatar todos os seus filhos. Era isso que eu tinha para falar sobre sacerdócio. Não sei se você conseguiu entender um pouco melhor do que isso significa, mas não tenha medo dessa palavra. Não tenha medo desse caminho a ser trilhado. Apenas descubra em Deus qual o seu papel, qual o seu lugar. E desfrute do ambiente de estar entre Deus e a terra. E faça parte da coisa mais linda que continua acontecendo todos os dias, que é ver Jesus nascendo no coração de alguém. Porque para o planeta inteiro, esse homem já morreu. Mas quando alguém descobre que Jesus é Deus, ele nasce de novo em alguém. Por hoje é só. Eu queria fazer uma oração para a gente terminar o nosso culto. E a gente vai poder celebrar com a nossa família, com os nossos familiares esse tempo. Por favor, reflita em tudo que eu falei. Se você puder assistir de novo e repetir algo que foi importante para você, por favor, faça isso. Em nome de Jesus. Então, eu gostaria que você fechasse os seus olhos, aí onde você estiver, com a sua família. E eu vou fazer uma oração aqui. Se você concorda, você pode dizer amém. Se não, não, tá tudo bem. Senhor Jesus, obrigada, Deus. Obrigada por falar aos nossos corações. Obrigada por ser o nosso sumo sacerdote. Obrigada por dar acesso a todas as pessoas ao nome daquele que salva, que é Jesus Cristo. Senhor, continua trabalhando em nós como time de resgate, Deus. Fortalece aqueles que estão fracos e desanimados. Traz cura para aqueles que estão doentes e feridos no meio da guerra, mas que a gente continue trilhando o caminho da salvação para todos que estão ao nosso redor. Para todas as nações e para todos os povos, não importa a língua, a condição social ou a raça, mas que a salvação chegue a todas essas pessoas. Que o nosso sacerdócio seja real, como o de Jesus Cristo é para nós.
Nos capacita, Senhor. Unge-nos. E que nós possamos, de fato, Deus, viver a vontade do Senhor, Pai. Obrigada pelos meus irmãos que nos escutaram. Nós abençoamos todas as casas, Pai. E até as dos vizinhos também. Nós estendemos para eles as nossas orações. Obrigada, Deus, pelo seu amor, pela sua graça e pela sua justiça. Nós continuamos aqui, firmes e fortes. E estaremos até o fim por sua causa, porque o Senhor é bom. Nós te amamos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor abençoe a sua semana, sua casa, sua família. Que a graça de Deus transborde no seu coração e que o Espírito Santo te ministre todos os dias, de manhã até a noite. Em nome de Jesus.